Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com a famosa, famigerada prosa com Bertaglia. E hoje nós vamos falar de um tema pelo qual eu sou muito apaixonado. Aliás, ele está encaixado dentro do contexto da logística, né? É a torre de controle e, por decorrência, nós também vamos falar sobre gestão 4.0. Graças principalmente aí à evolução tecnológica, o conceito de torre de controle está se tornando de uma vez por todas, um elemento extremamente utilizado na gestão da cadeia de abastecimento. A torre de controle, que cá entre nós, muita gente tem procurado aqui no canal, né, pode ter significados distintos para diferentes pessoas ou empresas. Implementar tal conceito possibilita ter a capacidade, veja bem, a capacidade de monitorar e rastrear as entregas em tempo real. Hoje nós estamos falando muito sobre a experiência do cliente, né? Tornando tal atividade ainda mais eficaz. A torre de controle é um hub, um ponto focal que oferece visibilidade, outra palavrinha mágica aí dentro do contexto da supply chain, tomada de decisão e ação, com base em diferentes análises em tempo real. Estou repetindo aí, tempo real. Esse é o conceito dentro da transformação digital que vem aumentando o seu valor cada vez mais e faz com que as empresas busquem uma melhor imagem, uma maior reputação nesse quesito. Mas o quanto confiar nas soluções existentes? Olha, e para refletir e conversar sobre esse assunto, eu vou ter aqui o privilégio de prosear com o meu amigo Aquiles Rodrigues, que fica lá em São Bernardo. Oi, Aquiles, meu amigo, que fantástico, honra enorme tê-lo aqui para conversar sobre esse assunto, Aquiles, que é extremamente importante e as pessoas têm consumido esse assunto em vários lugares, em artigos, vídeos, palestras, eu tenho falado um pouquinho sobre torre de controle. Meu amigo, seja bem-vindo aqui à Prosa com Bertaglia. Paulo, obrigado pelo convite. Eu fico grato e feliz por estar aqui com você. É um prazer, primeiro, bater um papo, prosear com o Bertaglia aqui, primeiro ponto, né? Segundo, falar de um tema que me apetece tanto. O Torre de Controle é um tema que faz parte do meu dia a dia e, como você sinalizou aí, tá nesse momento de efervescência. Tô todo mundo falando a respeito, querendo entender, querendo uma para si, né? Para chamar de sua. Então é algo que está acontecendo muito no mercado hoje. Então, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Acho que vai ser um papo aí bastante, diria que até disruptivo, e que vai ajudar muita gente aí sobre esse novo mundo chamado Torre de Controle. Muito obrigado, meu velho. Uau, que bacana, o Aquiles. Vamos explorar um pouquinho, então, esse contexto, né? Essa famosa torre de controle, né? Levando o nome, inclusive, aí, tendo uma correlação com a aviação, com a aeronáutica, né? Mas o que é a torre de controle, Aquiles? Paulo, pergunta boa. Bacana começar primeiro com esse conceito, né? A torre de controle, primeiro, como você sinalizou, ela nasce do mundo do mundo dos aeroportos, né? A primeira torre de controle, interessante, nesse momento, a torre de controle ela completa 100 anos. 100 anos onde nasceu a primeira torre de controle lá em Londres, uma torre de controle que nasceu, obviamente, no aeroporto para cuidar de tráfego aéreo, e esse conceito foi transportado para a logística. É até interessante dizer isso, né? Já se fazia logística, óbvio, né? A logística do avião. Com o advento dos voos aumentando, muito mais horários para gerir, muito mais voos chegando e saindo do aeroporto, teve que nascer uma central de inteligência. Então, já explicando, falando um pouco do que é torre de controle, nada mais é, de forma muito simples, a torre é um hub de informação, como você sinalizou, ou como eu gosto de dizer, a torre ela é uma central de inteligência, aonde integra tecnologia, método, processo e pessoas, tá? Sintetizando ou trocando em miúdos, uma torre, o papel de uma torre, naturalmente tem, até a gente vai falar um pouco sobre isso, mas tem muita tecnologia envolvida, visto que a gente está falando de quarta revolução industrial. É até interessante, é um tema que daria para tomar outra prosa com Bertaglia, né? Esse conceito da quarta revolução industrial, da indústria 4.0, da logística 4.0,
ou como dizem no agro, né, da agricultura 4.0, hoje tudo é 4.0, mas muito pouca gente entende o que é esse conceito 4.0. Então, houveram quatro revoluções até aqui, a gente está na quarta revolução. Mas a maioria das empresas ainda vive na bolha da terceira revolução industrial, que remete ao século passado, que é a revolução da internet e do computador. Muitas não, mas todas as empresas têm computador, têm conexão, mas não tem muita organização de tudo isso. O momento 4.0, ele é a organização. Ele tira a empresa da bolha 3.0 e transporta ela para o momento 4.0. E aí faz uso ou explora muito bem a tecnologia. E aí uma torre de controle faz isso muito bem. Então explora a tecnologia, mas por trás de uma torre de controle, além da tecnologia, ou ainda mais importante, olha que loucura, talvez tenha alguém aqui que vai dizer, caraca, eu não sabia disso. Mas muito além de tecnologia, uma torre de controle ela tem processos muito robustos, ela depende de execução muito bem feita, ela é quase que escrava de métricas e faz uma gestão ou correção de desvios em tempo real, que você sinalizou muito bem. Então, se uma torre não faz, se você tem uma torre de controle, mas ela não consegue gerir, se ela é um hub de informação, uma central de inteligência, que não consegue gerir a tua cadeia produtiva em tempo real, você não pode dizer que isso aí é uma torre de controle. Talvez você possa dizer que isso é um projeto ou qualquer coisa parecida, mas uma torre de controle tem esse viés, Paulo. Uau, que bacana, que bacana. Eu gostei da expressão que você usou aí, escrava da tecnologia, né? Ou seja, a torre de controle é calcada, né? Ela é baseada exatamente no contexto da tecnologia. O Aquiles, você explorou bem, fez uma conexão aí muito bacana, né? Fiquei muito feliz aqui da conexão com a indústria 4.0, até porque, como ela é dependente de tecnologia, evolução, transformação e tudo mais. Mas eu tenho aqui uma curiosidade bastante grande, até para trazer para as pessoas que nos acompanham, porque às vezes o pessoal, não é, tá bom, ok, dados, informações, indicadores, mas quais são os processos, né, num nível mais detalhado, que podem ser cobertos pela torre de controle, o Aquiles? Ô Bertalha, a pergunta é boa e interessante, tá? Eu vou dar um passo atrás só para contextualizar isso, porque a gente está vendo no mercado aí. Hoje a gente tem até pesquisas que capturaram, especialmente quando a gente podia fazer feira, né? Antes dessa loucura do coronavírus, uma Fenatrans, por exemplo, enfim. Foi capturado que tinha uma torre de controle exposta, bonita, na última Fenatrans e tal, e foi feito lá um Vox Populi, um boca a boca, para entender o quanto CEOs, CFOs, COOs, diretores de empresas entendiam ou queriam uma torre de controle. E 93% das pessoas que foram abordadas disseram que a torre de controle é um objeto de desejo. Então, sabiam o que eram, ouviam falar e desejavam ter uma torre de controle. Isso aconteceu, isso colaborou, não só isso, né, mas nos últimos anos, colaborou para que muitas empresas surfassem essa onda. E que bom, muito positivo, porque a gente teve muita tecnologia sendo desenvolvida em torno de atender a demanda logística de gestão, de monitoramento, de rastreamento, de roteirização, de agendamento, de logística reversa, de baixa de canhoto. Então, houve muita tecnologia sendo desenvolvida em torno disso. E aí, a parte ruim é que no mercado tem muita gente vendendo torre de controle. Eu até escrevi um texto, está publicado aí no meu LinkedIn, no meu blog, que é o Clube da Logística. Provavelmente eu publico agora essa semana na revista Mundo Logística também, onde eu falo sobre que uma empresa não deve comprar uma torre de controle, porque uma torre de controle ela precisa ser adaptada para uma realidade específica de uma empresa. Porque comprar uma torre de controle como o mercado vende é você comprar tecnologia. E aí tem muita empresa vendendo torre de controle, ela vai lá e implanta uma tecnologia, geralmente é um as a service, que você consegue plugar no computador do cliente, e faz com que o transportador, o dono do caminhão, o motorista do caminhão baixe um aplicativo e ali você passa a fazer uma gestão da entrega,
uma gestão de transporte, da entrega. Ele tira uma foto do canhoto, baixa o canhoto, isso alimenta o sistema. Tem plataformas que têm gestão de encontro de frete, que funciona como TMS. Aí você vai me dizer assim, mas isso não é bom, Aquiles, não funciona? Para quem não tem nada, Paulo, poxa vida, é um mundo, é uma revolução, é uma transformação, ajuda. Mas não é uma torre de controle. Não é uma torre de controle, não suporta o conceito total de uma torre de controle. Porque uma torre de controle, ela vai muito além da gestão de transporte, da gestão da entrega. Assim, tem uma dificuldade, quando você que é de logística, assim como eu, a maioria das pessoas, a logística está na moda. Tá? A logística entrou na moda. A logística, depois da década de 90, começou a ganhar espaço nas mesas de discussão. As pessoas entenderam o que é o custo logístico. Né? As pessoas entenderam que logística chega a custar 20% a 35% do custo total de uma empresa. As pessoas entenderam que o custo dentro do custo logístico, até 70% disso é transporte. E as pessoas entenderam também que em uma sociedade ansiosa como a nossa, né, onde tem a informação ao alcance de um clique, cada vez mais as pessoas querem saber onde está a sua entrega, querem comprar e receber rápido, a logística ganhou espaço na mesa e o custo de não entregar é muito mais alto, ou de entregar faltando, ou de entregar atrasado. Então a gente está vivendo agora uma efervescência, a gente está vendo aí os grandes marketplaces disputando centímetro a centímetro a atenção do cliente, os e-commerces aí ganhando notoriedade, visto que as pessoas não podem sair de casa, estão comprando muito mais pela internet, a last mile virou uma loucura. Então é preciso dizer que uma torre de controle, ela respondendo à pergunta diretamente, né, ela envolve processos desde a cadeia produtiva. Quando você monta uma torre de controle, ela tem visibilidade. Pense que na mesma lógica do aeroporto, ela tem um plano de voo. No aeroporto, uma torre de controle tem um plano de voo. Eu tenho um avião que vai de São Paulo a Fortaleza. Esse plano de voo contempla detalhes específicos que o analista ali, o controlador, precisa entender. Tem avião para chegar de São Paulo a Fortaleza? Esse avião foi abastecido? Quem vai ser o piloto? Vai ter copiloto? O time de bordo, os comissários, quem serão? E quando chega, quem vai abastecer? Quem vai limpar? Quando chegar lá? Como é que vai ser toda essa dinâmica? Então, para olhar a cadeia como um todo, uma torre de controle também precisa de um plano de voo. Que na empresa, seja de que segmento for, é o planejamento, é o base zero. Você pega esse plano de voo que é anual, que vai dizer que todo mundo faz, né? Tem o 5 years plan, que você faz para 5 anos, mas você tem o plano quebrado no ano. Então você sabe que você começa em janeiro, você quer chegar em dezembro e você quer dar lucro, né, Paulo? A gente primeiro precisa entender que não tem romantismo no business. A gente tem muita gente falando romanticamente no o business, negócio, fala-se de segurança, de bem-estar, de propósito, e tudo isso é muito bonito, mas no fim do dia, um verdadeiro líder, diretor, presidente, CEO, ele precisa dar resultado. Ou qualquer empresa tem que ter resultado, obviamente, né, um capitalismo consciente, precisa dar resultado. E uma torre de controle vai ajudar nesse resultado. Porque quando ele pega esse plano de voo, ele quebra esse plano de voo, esse planejamento anual, ele vai quebrar em mês, no mês, ele vai quebrar na semana, no dia e nas horas. E aí a torre de controle coloca isso debaixo do braço ou senta em cima disso e faz com que isso aconteça na prática. E para fazer isso acontecer, os processos dentro da torre de controle, a fonte produtiva, seja uma máquina que está produzindo, a fábrica, o insumo que chegou, ou seja o CD que está em separação, quando eu faço a gestão do meu caminhão que está carregando, se ele atrasou, a torre de controle vai no processo de escalation list, gerenciamento de rotina, processos específicos de torre de controle, ele vai encontrar a causa raiz, às vezes, numa deficiência produtiva, na fonte originadora das caixas, do produto, enfim. Então, a torre de controle, ela olha todos os processos da cadeia. Ela pode estar aqui só no processo de entrega, mas em algum momento ela vai envolver o time de planejamento, o time de S&OP, o time de vendas, o time de estimativa. Ela vai ter que olhar para o forecast, ela vai olhar para o cliente, porque o cliente não recebeu, esse cliente custa caro para entregar, o meu drop size é muito pequeno. Então, respondendo a tua pergunta, eu me prolonguei um pouquinho, mas é preciso explicar que a torre acaba permeando, ela pode entrar num pedacinho, uma torre de controle de gestão 4.0, ela pode até entrar num pedacinho da cadeia, que é só a logística de transporte, a logística de distribuição. No entanto, quando ela vai resolver os desvios, os ofensores daquele processo, ela acaba permeando toda a cadeia.
Perfeito, perfeito, Aquiles. Aliás, a visão que você traz, essa visão holística, né, que é a visão completa, o todo da cadeia, ela é extremamente interessante. E, aliás, eu gosto muito desse contexto, né, ou dessa contextualização que você trouxe, até porque uma das coisas que eu gosto de apregoar, o Aquiles, é o seguinte: não é porque você está trabalhando lá no estoque, lá no transporte, que você tem que ter uma visão extremamente limitada daquilo que está acontecendo ali. Você tem que ter a visão do todo, porque nós estamos olhando para um mercado hoje, né, onde a experiência do cliente é importante, e aí você acabou mencionando uma série de elementos fantásticos aí. Nós falamos lá no início sobre visibilidade, né? Então, inclusive, eu coloquei na quarta edição do meu livro, agora recentemente, eu coloquei o assunto torre de controle com esse viés. Ou seja, o viés olhando para o processo e não necessariamente só para a tecnologia, mas é isso que acontece. Ou seja, nós precisamos tomar um certo cuidado, cuidado esse que vai trazer os resultados que você está falando aí. Ou seja, gerentes, líderes, coordenadores, empresas têm que trazer lucro, senão não faz sentido nenhum. Aquiles, meu amigo, terminamos o primeiro bloco. A conversa é tão gostosa aqui que nós estamos terminando o primeiro bloco e nós vamos partir agora para o segundo bloco. E eu queria prosear aí contigo, né? Usar a expressão prosear, né? Sobre a gestão 4.0 e a torre de controle no contexto, o Aquiles, de implantação, falar um pouquinho mais, se você achar interessante, sobre visibilidade, a execução, né? Porque muitas vezes nós planejamos, mas não executamos. Então, o que é que nós vamos fazer aí, tá? Você topa? Vamos para o segundo tempo falar sobre esse assunto? Vamos Fechado, lá? Bora! Bora, fantástico! Olha aqui, que fantástico, maravilha, meu amigo. Estamos aqui já entrando na segunda parte da nossa prosa com Betaglia. É uma parte extremamente interessante. Eu gosto muito de chamar a atenção para o pessoal, porque às vezes assiste o primeiro bloco e abandona, né? Já vai para outra coisa. Aliás, a internet tem muito isso, né? Então, o pessoal que está entrando aqui no segundo bloco não pode perder essa parte aqui, que nós vamos falar da parte prática. Vamos lá? Vamos lá, Aquiles? Maravilha, Bertalha. Esse segundo bloco ele é tão importante quanto o primeiro, porque a gente vai permear um pouco sobre implementação, execução, enfim. E aí, para pavimentar, para fundamentar a nossa conversa nesse bloco, é preciso dizer que uma torre de controle está fundamentada em 3 pilares. A gente já falou um pouco sobre isso, mas 3 pilares como tecnologia, processos e pessoas. E é importante falar sobre isso, Bertalha, porque como a gente já disse, a tecnologia está muito presente na cabeça das pessoas e os processos e as pessoas nem tanto. E aí eu vou dar um passo contrário, dizer o seguinte, tá? Eu vou arriscar dizer uma coisa aqui que muita gente se preocupa no mercado. Tecnologia é 25% numa torre de controle. Processos são os outros 25% na torre de controle. E pessoas são os outros 50%. Então, basta dizer o seguinte, o que eu quero dizer com isso? As pessoas, as empresas contratam tecnologia, às vezes pensam em processos ágeis e etc. E esquecem das pessoas. Para implementar uma torre de controle, você precisa de um change management muito forte. Você precisa de acordos entre as partes, em quem está produzindo, em quem está transportando, o acordo com quem está transportando e também com quem vai receber. O cliente tem que estar envolvido, que agora você tem uma torre de controle, que você está medindo hora a hora, enfim. Então, quando a gente vai implementar, já entrando na implementação de uma torre de controle, é importantíssimo dizer que tecnologia é vital. Como disse, a gente acaba, uma torre de controle, ela é escrava de tecnologia. A tecnologia é vital para quê? Para que ela faça o trabalho duro, o trabalho pesado, e permita que as pessoas, que são a parte mais importante da torre, do processo da torre, tenham tempo para fazer análise, para fazer o que as pessoas devem fazer, que é uma deficiência na maioria das empresas: comunicação. Uma torre de controle, ela não transporta, ela não produz, ela o único produto que é uma torre de controle entrega é comunicação. Comunicação barra relacionamento. Então a tecnologia tem que fazer o processo difícil, duro, para que as pessoas tenham tempo para analisar, se relacionar e comunicar. Se relacionar entre pares, se relacionar com os stakeholders, se relacionar com os clientes. Então, primeira, quando você for implementar uma torre de controle, tenha essa equação na tua cabeça. Tecnologia é importante, processos bem definidos, e aí os processos
têm que estar muito bem padronizados na implementação de torre de controle. O processo tem que estar muito desenhado, precisa ter ITs, a gente precisa negociar o jogo. Às vezes tem empresas que têm 2, 3, 4, 5 plantas, cada planta faz um processo de um jeito, carrega de um jeito, transporta de um jeito, entrega de um jeito, recebe de um jeito, armazena de um jeito. A gente precisa encontrar qual é a forma mais eficiente e buscar uma padronização. Não tem certo ou errado. Mas precisa se encontrar o benchmark, né? O famoso benchmark de mercado. Quem faz mais enxuto, mais correto, mais barato, mais rápido, mais inteligente. Lembra que o negócio sempre visa o resultado. A gente precisa entregar resultado. Definir bem o processo é o momento de treinar as pessoas. É o momento de trazer as pessoas para dentro de casa e passar por treinamento. As empresas, né? Elas, de certa maneira, subestimam o treinamento. Há quem diga que, eu vou colocar tanto dinheiro em treinar, em preparar as pessoas, e se essas pessoas forem embora, depois que eu treiná-las, né? A resposta devia ser o contrário, né? A pergunta devia ser o contrário. E se eu não treinar essas pessoas e elas ficarem aqui na minha operação, né? E tudo está voltado, a nossa razão de existir enquanto negócio está voltado para o cliente. O cliente é quem é capaz de demitir, promover, de gerar negócio, gerar felicidade para aquela empresa, né? Porque resultado, Bertalha, resultado cura tudo. Quando o resultado está bom, quando as metas são batidas, a empresa é feliz, o clima é bom, a liderança está contente, o resultado cura tudo. Então a torre de controle na implementação é importantíssima a gente pensar nesses pilares. E, de certa maneira, tem que andar juntos os 3 pilares, obviamente, né? Mas privilegiar as pessoas, que são a parte mais importante de toda essa cadeia chamada torre de controle, tá? Perfeito, muito bacana. Aliás, porque tem um aspecto bastante importante aí, dentro desse conceito evolutivo que você colocou claramente lá no início, sobre a revolução, né, até chegar à Revolução 4.0, então a indústria 4.0, que começou lá no mundo, né, no século 17 e 18, no mundo 1.0, né, com a máquina a vapor, o pessoal explorando, né, até antes disso, as minas para retirar o carvão, né, ou seja, um trabalho, uma mão de obra intensiva, onde os seus braços eram muito mais importantes do que, basicamente, a sua inteligência. E isso mudou e foi mudando gradualmente, ainda que hoje, né, ainda exista essa situação dentro do mercado. Hoje as pessoas são muito mais usadas e buscadas para usar a inteligência. E com esse uso da inteligência, vêm os elementos emocionais que você mencionou, seja relacionamento, comunicação, empatia, não tão emocionais, alguns até técnicos, que comunicação é técnico, relacionamento, empatia, logicamente, é o lado emocional. Então, eu concordo com você, o aspecto de pessoas é fundamental dentro desse contexto todo, ou seja, as empresas precisam sim se preocupar, olhar pelo aspecto de treinar essas pessoas ou dizer às pessoas em que elas precisam ser treinadas, né? Qual é o futuro? Aliás, o dono do futuro somos nós, não é a empresa, né? Então, como funcionários e como empreendedores. Aquiles, dentro dessa sua experiência, nessas suas andanças no mundo logístico por aí, né? Eu ia falar mundo da logística, mas aí o Guapo lá do mundo logístico vai ficar muito feliz, né? Porque a gente acaba falando da empresa dele aqui. Mas nessas suas andanças, quais são os principais desafios no entorno que você tem visto, não só no aspecto da torre de controle, mas a contrapartida para uma gestão 4.0? Excelente pergunta, viu, Bertalho? Excelente pergunta. Primeiro, o seguinte, né? Tem uma célebre frase aí, também de um londrino, né? O Clive Humby, ele diz o seguinte, que ele fala sobre a importância dos dados, né? Que os dados são o novo petróleo. Essa frase ficou famosa. E aí eu também escrevi um artigo outro dia dizendo que se a empresa ela não é guiada por dados, ela não é guiada de jeito nenhum, né? E não há nenhum mérito em dizer isso. O pai da qualidade lá, o Deming, já falava sobre isso, que aquilo que não, se você não mede, se você não mede, você não gerencia. Não é possível gerenciar aquilo que não se mede, aquilo que não se não consegue transformar em dados, em KPIs, em dashboards, em indicadores. Então, o maior desafio do mundo 4.0 a gente tem nesse mundo 4.0 uma grande geração de dados.
um grande Big Data, tá? E aí eu entro um pouco na execução e na visibilidade que a torre dá também, né? A gente falou sobre plano de implementação, e aí é importante falar sobre execução, visibilidade e benefícios da implantação dessa torre de controle. O grande barato da torre é a visibilidade. É você pegar esse grande Big Data, eu tenho um caminhão indo, caminhão vindo, eu tenho gente separando caixa, eu tenho estoque sendo feito, eu tenho produção acontecendo, eu tenho cliente devolvendo carga, eu tenho dados absurdos sendo gerados. O que fazer com esse Big Data? Eu preciso minerar esses dados, eu preciso ter esses dados na era do cloud, né? A gente está na era do cloud, da nuvem, dos dados na nuvem. Eu preciso de alguma maneira garimpar, minerar isso, transformar em dados inteligentes. E aí, dados inteligentes, Bertalha, não é. A maioria das empresas pensam que ter um dashboard, ter KPIs, é ter um mundo de coisa para olhar. Não. A empresa precisa entender o que é que ela quer ver, o que é que ela precisa ver para melhorar a experiência do cliente, que é quem traz o dinheiro para dentro de casa. E aí ela precisa definir qual KPI eu quero ver. Pô, eu quero ver a minha capacidade de picking, eu quero ver a minha capacidade de packing, eu quero ver o meu tempo de carregamento. Logística, olha só que interessante. Eu costumo dizer isso, onde eu escrevo, você vai ver isso aqui. Eu digo que um gestor de logística, ele tem que ter calculadora numa mão e relógio na outra. Isso é básico do gestor de logística, né? Gestão logística é tempos, movimentos e eficiência. Olha que loucura você sintetizar a logística nesses 3 pontos: tempos, movimentos, eficiência. Então, se você tem dados à disposição e uma torre que faz interface, né, correção dos desvios hora a hora, você transforma esses dados, no meio da sua execução, em dados inteligentes. Eu quero ver um OTIF, né, se meu produto foi entregue completo e se foi entregue no prazo. Eu quero medir meus tempos nas 2 pontas. A logística precisa ser quebrada em 4 tempos. Na consultoria onde eu integro, onde eu faço parte, a gente fala muito sobre isso. Você precisa quebrar em 4 tempos, T1, T2, T3 e T4. T4 a hora que eu estou descarregando, T1 a hora que eu estou indo vazio para carregar, o T2 ali a hora que eu estou carregando de fato, o T3 a hora que eu estou voltando. Eu preciso medir cada tempo desse, e os gargalos estão nos tempos pares, no T4 e no T2. É no momento que eu estou carregando, no momento que eu estou descarregando. Eu preciso medir, eu preciso negociar, eu preciso entender por que o meu cliente demora, a minha carga é ou não uma carga complicada, como é que eu facilito essa descarga. Então, quando você começa a ter visibilidade dos dados, primeiro ponto, você não tem como corrigir aquilo que você não sabe que é um problema. Encontrar os problemas, os gargalos na logística e começar a corrigir esses desvios aos poucos. E aí você começa a gerir tempos, movimentos e eficiência. É uma balança simples, viu, Bertalha? Você começa diminuir os tempos. Pô, eu carrego em 2 horas, vou começar a carregar em 1h30. Pô, eu descarrego em 3 horas, vou começar a descarregar em 2 horas. Se você vai diminuindo esses tempos, daqui a pouco um caminhão que fatura, vou delirar com você aqui, tá? Que depende muito do que esse caminhão transporta. Um caminhão costuma faturar 40 mil reais por mês, ele passa a faturar 60, 70 mil reais por mês. Uhum. Isso faz com que a transportadora fature mais e possa, a empresa vendo isso, possa dividir esses lucros também com ela. O contrato possa ser pode ser mudado, porque pode ser um DFDV, porque afinal de contas agora essa empresa dá lucro para o transportador. Ela é mais eficiente. É impressionante, Bertalha, já entrando em benefícios, a gestão de tempos e movimentos e eficiências da logística. É impressionante quando a empresa passa a fazer a gestão disso no detalhe, o quanto de dinheiro se percebe que estava rasgando. Em todos os nossos projetos na consultoria, a gente identifica que a gente consegue, de bate-pronto, reduzir entre 5% e 25% da conta logística de uma empresa. Simplesmente fazendo gestão de tempos, movimentos e eficiências. Que bacana, muito legal. Aliás, você tocou um ponto aí interessante. Eu escrevi um artigo recentemente para a LogWeb, né? A LogWeb é uma grande revista também sobre logística nacional, sobre esses passos que você está comentando aí, desde a chegada do caminhão, a separação, a armazenagem. E eu fiquei um pouco surpreso que muitas pessoas me procuraram depois, pessoas essas que trabalham no chão de depósito, agradecendo, né, os passos e os indicadores, porque eu coloquei as atividades e os indicadores. E eu confesso aqui, Aquiles, que quando eu escrevi o artigo,
eu pensei o seguinte, poxa vida, é muito técnico, não sei e tal. E, de repente, uma avalanche de pessoas agradecendo, pedindo, inclusive, mentorias para fazer esse trabalho. Meu caro Aquiles, eu vou te contar uma coisa. A nossa prosa foi fantástica, o seu desempenho foi maravilhoso e nós estamos chegando aqui ao final da prosa com Bertaglia. Foi Que muito pena. bacana. Passou rápido, né? Mas o bom da prosa é isso, viu, Bertalha? Quando a prosa é boa, quando o assunto é bom, passa rápido. E passa rápido, não só pra gente que tá aqui no bate-papo, mas para quem tá ouvindo também. É Porque verdade. você vai. A parte ruim é que você vai falando de assuntos, vai abrindo links, né? É, Você começa. Se a gente tivesse um dia inteiro para falar de torre de controle aqui, gestão logística, administração logística, a gente ficaria um dia inteiro, porque tem assunto, tem janelas, você começa a abrir pontos que são importantíssimos. Mas, pô, que bacana que foi esse papo. Eu fico feliz pela performance do nosso bate-papo. Olha a gente de novo falando em performance aí, né? A gente vive um mundo maluco de performance, rápido, mas produtivo. Fico grato, Bertalha, obrigado, cara, pelo espaço. Obrigado aí pelo bom papo, pela boa prosa. maravilha, maravilha, o Aquiles. A gratidão enorme ao infinito e além, meu amigo. E aqui o abraço virtual do Paulo Oh, para você, tá? Tudo de muito bom, obrigado. felicidades. E olha quem, nós somos as nossas escolhas e o que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade. Olha que legal, muito bom. Merece palmas. Aí, tchau, Aquiles. Um abração. Sucesso, mestre. Tchau, tchau.